Olá, pessoal! Bem-vindos ao NatureCast. Hoje, o nosso podcast será sobre o Instituto SOS Caatinga. Este que será apresentado por mim, Aline Melo, Eduardo Mena e Danca Versosa. E também teremos uma participação muito especial da Jaqueline Santana, uma das integrantes do Instituto SOS Caatinga. Então, o Instituto SOS Caatinga é um projeto de conservação. Os projetos de conservação, segundo o ICMBio, são realizações das políticas e estratégias de conservação, onde os dados coletados e sistematizados auxiliam na tomada de decisão para aperfeiçoar os processos de conservação das espécies e ecossistemas. Os planos de ações nacionais para a conservação das espécies ameaçadas de extinção ou do patrimônio espeleológico, que também são conhecidos como PAM, são políticas públicas pactuadas com a sociedade e identificam e orientam as ações prioritárias para combater as ameaças que põem em risco as populações de espécies e os ambientes naturais e assim poder protegê-los, como, por exemplo, em 2006, para o SOS Caatinga, tornou-se objetivo proteger a arara azul de Lear, uma ave endêmica da Caatinga, segundo o National Geographic Brasil. Essas aves, por conta de sua beleza, eram capturadas e, com isso, foi causando a sua extinção, assim como descreve o ICMBio. Um grupo de pesquisadores internacionais da Newcastle University, do Reino Unido, se uniram e produziram um artigo onde analisaram os impactos que os conservacionistas têm causado sobre as espécies ameaçadas e listou quantas espécies deixaram de desaparecer por conta de suas ações nos últimos 30 anos. Os autores queriam então identificar se a política realmente causou impactos sobre o número de extinção evitadas e, como base da pesquisa, eles tiveram a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Ainda segundo o artigo, as espécies que foram salvas pelo mundo foram o lince ibérico, o condor da Califórnia, o porco pigmeu, o cavalo de Przewalski, o papagaio de Porto Rico e o equino selvagem da Mongólia, que inclusive chegou a ser extinto na natureza, mas foi recuperado, e dentre outras espécies que tiveram o número de suas populações aumentadas. Yeah! Também no artigo é descrito espécies salvas da extinção que são endêmicas do Brasil. Dentre elas temos a choquinha de Alagoas, mutum de Alagoas, mutum de bico vermelho, arara azul de Lear e arara azul. E vale ressaltar que essa última espécie, ou seja, a arara azul, ela ainda não pode ser vista voando livre na natureza, mas em breve teremos notícias de sua soltura. Yeah! No Brasil, temos vários projetos de conservação, e no nosso podcast de hoje conheceremos mais sobre o Instituto SOS Caatinga. E para isso, teremos a presença da Jaqueline Santana. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. E queríamos saber um pouco mais sobre você e como você descobriu e se encontrou no SOS Caatinga. Oi, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite em nome do Instituto SOS Caatinga, principalmente. Poder falar um pouco profissionalmente sobre mim e sobre o trabalho que a ONG Instituto SOS Caatinga realiza. Então, vamos lá. Eu sou formada pela Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Me formei em Ciências Biológicas, licenciatura, em 2018. Antes de terminar a graduação, eu queria ter a oportunidade de ter experiências além da sala de aula, já que meu curso era licenciatura. E assim eu fiz. Meses antes de terminar, eu passei a buscar programas, ONGs, que tivessem um trabalho bem bacana de conservação. E assim aconteceu. Encontrei uma ONG em Pernambuco, chamada Ecoassociados, que trabalha com a conservação de animais marinhos, um pouco especificamente aí com tartarugas marinhas. E assim aconteceu. Passei quase um mês com eles. Foi um trabalho maravilhoso. A gente fazia resgate de tartarugas, reintrodução de tartarugas. A gente fazia também monitoramento de ninhos e a educação ambiental, que não poderia faltar, né? Então, tinha um museu nessa ONG
que a gente falava sobre as tartarugas para as escolas, para os visitantes, né, os turistas, e foi um trabalho muito, muito maravilhoso. Estagiei também nessa época com o Museu Vivo Répteis da Caatinga, que é da Paraíba, mas que estava em Alagoas, expondo alguns exemplares de répteis em Arapiraca. Então, consegui também estagiar por cerca de 20 dias como educadora ambiental, como monitora da exposição. E também foi uma experiência maravilhosa. Foram 2 universos assim, apesar de se tratar de répteis, né? Mas são 2 universos bem diferentes. E foi maravilhosa a experiência. Estagiei por uma segunda vez com répteis da Caatinga, também por meio de exposição. E ali eu bati o martelo que eu queria trabalhar com conservação, eu queria trabalhar como educadora ambiental. E nessa exposição eu conheci o Instituto SOS Caatinga, que o Instituto SOS Caatinga é parceiro do Museu Vivo Répteis da Caatinga. E foi nessa exposição que o atual diretor-presidente Marcos Araújo falou sobre o projeto, sobre o Instituto SOS Caatinga, e falou de um evento que teria, que é o 48 Horas de Aventura na Caatinga. Então eu falei, poxa, né? Estar imersa na Caatinga, estar de fato 48 horas acordando e dormindo na Caatinga é o que eu queria naquela hora, né? Tá bem no finzinho da graduação. E assim eu participei do evento e conheci de perto o trabalho do Instituto SOS Caatinga. Então esse foi o meu primeiro contato com o Instituto SOS Caatinga. Estagiando em outros locais, eu acabei conhecendo o Instituto. E fui participar do evento, do 48 Horas de Aventura na Caatinga. Conheci outras pessoas de outras áreas profissionais, conheci pessoas de outros estados e me abriu um leque assim, de conhecimento, de oportunidade de trabalho mesmo, no sentido de conhecer, de ajudar, de estagiar. E foi muito bacana a experiência desse 48 Horas de Aventura na Caatinga. E conhecendo de perto o trabalho muito importante, né, que eu digo a gente hoje porque hoje eu faço parte, mas que no momento eu não fazia, foi um momento de conhecer mais de perto o que era o Instituto SOS Caatinga e as atividades que eles realizavam aqui no estado, que não era do meu conhecimento ainda. Então, esse foi o primeiro estalo que me deu, assim, eu falei, eu quero fazer isso também, né? Tenho essa oportunidade de estagiar com eles e eu gostaria muito. E assim eu fiz. No final de 2018, eu abriu seleção para os estagiários e assim eu fiz, me inscrevi e passei na seleção. E comecei a estagiar, a realizar trabalhos de campo, a realizar relatórios, a dar entrevistas também junto com os demais membros. Então eu estava vivendo um outro momento que os estágios ainda não tinham, né, me proporcionado dessa forma. Então foi muito bacana esse início, esse conhecimento, essa descoberta, né, do Instituto SOS Caatinga e também minha descoberta como profissional. Muito legal essa sua trajetória e sua descoberta. É muito gratificante quando a gente consegue se encontrar assim. Agora seria interessante você apresentar o Instituto para a galera que é ouvinte e conhecer mais sobre a história e como surgiu o SOS Caatinga. Então a finalidade era instruir a população, educar a população, né, para que elas não matassem os animais, não destruíssem o meio ambiente e também que elas tivessem uma outra perspectiva do meio ambiente. Então a finalidade inicialmente era essa. Hoje, né, a gente está trabalhando com a conservação em loco de algumas espécies endêmicas, algumas espécies em risco de extinção. Então começou lá atrás em 2004 e hoje nós, em 2021, nós temos outros objetivos, outras propostas e um pessoal muito bacana, muita gente ajudando as ações do Instituto SOS Caatinga. O Instituto SOS Caatinga surgiu em 2004, em São José da Tapera, semiárido alagoano, no sertão. E a sua finalidade inicialmente era com trabalhos voltados somente à população. Então, Marcos Araújo, que foi o idealizador de tudo isso e é o atual diretor-presidente, ele realizava algumas ações beneficentes para as crianças, adolescentes, adultos, os idosos. Então ele promoveu futebol para as crianças, ele promoveu uma vinda dos idosos até a capital para conhecer o mar, que para a gente, né, é uma besteira conhecer o mar bem aqui, mas para eles é uma outra realidade. Então essas ações, elas iniciaram voltadas à população mesmo, né, somente à população.
E a partir do momento em que as ações do Instituto, que ainda não era, né, o Instituto SOS Caatinga propriamente dito, era Marcos, que estava à frente de tudo somente, a partir do momento que o pessoal começou a conhecer as ações do Marcos, o pessoal começou a chamá-lo para fazer alguns resgates de animais na região, porque Marcos é biólogo. Então o pessoal unia o útil ao agradável, né? Aquele que está fazendo por nós, por todos nós aqui, também pode nos ajudar em resgate de alguns animais. Então ele começou a fazer resgate de serpentes na região, para fazer a soltura, a conversar com os fazendeiros, os moradores, sobre não matar esses animais ou qualquer outro que eles vissem em seus terrenos, em suas áreas, que chamassem alguém para fazer o resgate, como o batalhão, o bombeiro, etc. E assim iniciou. O que se passou, uma ação somente social, né, voltada à sociedade, à população de Itapera, aumentou, né, cresceu e começou a fazer algumas ações, atividades ambientais, de educação ambiental. Então a finalidade era instruir a população, educar a população, né, para que elas não matassem os animais, não destruíssem o meio ambiente, e também que elas tivessem outra perspectiva do meio ambiente. Então a finalidade inicialmente era essa. Hoje, né, a gente está trabalhando com a conservação em loco de algumas espécies endêmicas, algumas espécies em risco de extinção. Então começou lá atrás em 2004 e hoje nós, em 2021, nós temos outros objetivos, outras propostas e um pessoal muito bacana, muita gente ajudando as ações do Instituto SOS Caatinga. Perfeito. Então, o Instituto ele começou com o intuito mais de conscientização da população, né? Mas atualmente, qual o objetivo do SOS Caatinga? Hoje, os nossos objetivos são vários. Nós queremos incitar nas pessoas, instigar para que as pessoas estudem a Caatinga, protejam a Caatinga. A gente pensa que, a partir do momento que a gente fala sobre ela, a gente tem outras pessoas que vão se apaixonar como nós somos apaixonados e que podem nos ajudar com pesquisa e etc. Então, nós temos alguns objetivos, como criar algumas unidades de conservação. Então, estamos fazendo um levantamento das potencialidades, das áreas, né, que têm um potencial para serem conservadas. Nós temos também um viveiro de mudas nativas, né, para fazer o reflorestamento de algumas áreas, que também nós já estamos estudando quais são essas áreas para iniciar. Nós temos projetos de monitoramento de animais ameaçados de extinção, como o macaco prego galego, sapajos flávios. Temos também projeto com gato mourisco. E também fazemos um monitoramento de algumas áreas, né? Saber quais animais nós temos ali e quais medidas nós podemos tomar para que eles sejam preservados. Ah, sim, maravilhoso. Vocês fazem muitas ações com o Instituto e o importante é que vocês estudam bastante para poder definir as medidas. E a partir disso, queríamos saber mais como você atua no Instituto. Por se tratar de uma ONG, né, a gente faz de tudo um pouco. Faço relatórios, faço educação ambiental, faço pesquisa, né? Comecei lá o projeto do macaco prego galego, então foi um aprendizado para mim, tem sido até hoje. Realmente, como é uma área ampla, né, tem vários setores para se trabalhar. E que bom que você está no lugar em que você quer estar hoje em dia, né? E aqui acaba a nossa entrevista. Agradecemos muito a sua presença aqui conosco e se você quiser pode deixar o @ do Instituto e será um prazer divulgá-lo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do Instituto SOS Caatinga. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem olhar o nosso Instagram, que é @Instituto SOS Caatinga Oficial. E foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Em nome de todo o Instituto, eu agradeço mais uma vez a vocês, meninas. E até mais. Goodbye! Bom, meus ouvintes, aqui terminamos nosso podcast. Mais uma vez agradecemos a presença da Jaqueline, que veio em nome do SOS Caatinga falar um pouco sobre a importância desses projetos de conservação. E assim, vemos como eles ajudam a manter o que temos hoje, a não perder a nossa história e a nossa riqueza. Yeah! Vale ressaltar também que o Instituto SOS Caatinga não abrange apenas a fauna da Caatinga,
mas também a flora, pois eles visam a conservação de todo o ecossistema da Caatinga. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje e até a próxima!